Olá, futuros médicos de excelência! Estamos aqui para o nosso podcast Cai na Prova, segundo episódio, e que destrói as questões do ENAMED, te coloca no top 10 das residências. Eu sou a professora Gi, pediatra especialista em adolescentes, e hoje a gente vai desvendar, né, Miriam? A amenorreia é o tema de hoje, um caso desafiador, a questão 18 do ENAMED 2026, e a doutora Miriam vai discutir com a gente e conduzir o caso de hoje. A gente vai começar pelo enunciado da questão, vou falar para vocês, tá? Então essa questão foi a questão 18 do ENAMED 2026. Como é que começa? Paciente de 16 anos comparece a um ambulatório para mostrar os resultados dos exames complementares solicitados na consulta anterior. Está preocupada porque todas as colegas da mesma idade, então ela tem 16 anos, já menstruaram e ela não. O fenótipo é feminino, com pelos pubianos e axilares esparsos. Os exames complementares evidenciaram a ausência do útero, a ultrassonografia pélvica. Dosagem sérica do hormônio feminino estimulante UF está normal. A dosagem de testosterona sérica compatível com níveis do sexo masculino. Então as dosagens estão a nível do sexo masculino. E o cariótipo é 46XY. Então, com base no quadro clínico e nos dados apresentados, a principal hipótese diagnóstica dessa paciente é: letra A é disgenesia gonadal. A letra B, malformação mülleriana. A letra C, obstrução do trato genital. E a letra D, insensibilidade androgênica. Bom, gente, então a primeira coisa é o seguinte: essa paciente ela tem 16 anos, né, Prof. Gi, e ela nunca menstruou. Então, é um caso típico no enunciado de amenorreia primária, quer dizer que ela nunca menstruou. Então, o que acontece? A primeira coisa é, se ela nunca menstruou, a gente está falando de amenorreia primária. Então, a primeira coisa é o conceito de amenorreia primária. Essa menina, ela já tem mais de 15 anos e tem caracteres sexuais secundários, não fecha conceito. Outra situação de amenorreia primária é se ela tivesse 13 anos, mas sem caracteres sexuais secundários. Então, são as duas hipóteses que eu penso em amenorreia primária. Para eu dizer que é uma amenorreia primária, o conceito ela tem que ter 16 anos sem caracteres sexuais secundários. Ou mais, exatamente. Ou já ter 13 anos, mas sem caracteres sexuais secundários. São as duas hipóteses que eu considero amenorreia primária. Ok? E agora vamos ver a causa da amenorreia primária. Então a gente vai desmembrando aí cada item para ver se eles fecham. É a melhor maneira de resolver essa questão. Então a gente vai pensar em digenesia gonadal. O que é digenesia gonadal? Porque às vezes o pessoal não sabe o que é digenesia, esquece. Eu tenho uma gônada primitiva. Essa gônada, ela não evoluiu, ela não produz hormônio. E isso é digenesia gonadal. Então, para eu ter uma digenesia gonadal, essa gônada não está funcionando. Se ela não está funcionando, qual é o hormônio que estimula a gônada? É o FSH. Então, esse FSH, que é produzido lá pela hipófise, ele vai estar alto, porque ele vai ficar tentando estimular essa gônada, só que ela não funciona. Que pode ser um ovário, pode ser um testículo. Exatamente. Eu tô falando em gônada porque esse paciente apesar de ter caracteres sexuais secundários de mulher, mas o cariótipo é 46XY. Então eu não tô falando nem ovário, nem testículo. Então, essa A não pode ser, porque o FSH dessa paciente tá normal. E para ser uma digenesia gonadal, esse FSH tinha que estar alto. Teria que estar alto. Ok? Letra B, malformação mülleriana. A malformação mülleriana significa que, para a gente pensar em uma formação mülleriana, a gente já sabe, quando a gente faz, depois a gente vai mostrar ali o fluxograma, que essa paciente, ela tem caracteres sexuais secundários, tá tudo de acordo, tá? Uma coisa, ela não pode ter a testosterona a nível de homem, porque o cariótipo é 46XX. Ela só tem uma má formação mülleriana. Não é que ela não tem
ductus mülleriano, ela tem uma má formação mülleriana, é diferente. Então, para eu ter aqui uma má formação mülleriana, eu teria todo o resto normal, uma FSH normal, um nível de testosterona normal e uma paciente com caracteres sexuais secundários. E cariótipo X. E o cariótipo XX. Agora, ela não poderia ser XY. Porque para ser XY, ela não ia ter os ductos müllerianos, né? A má formação, tá? Então, a B está descartada como principal hipótese. Obstrução do trato genital. É a mesma situação da má formação mülleriana. Que a obstrução genital, o problema está só ali no canalzinho. Ela até produz sangue, mas ela não expele esse sangue. Então, ela tem caracteres sexuais secundários, a testosterona dela tá com nível normal e ela é 46XX. Tá? Se ela fosse, pra gente pensar na obstrução do trato genital, ela teria que ter o trato genital, aparelho reprodutor feminino, e o cariótipo seria 46XX, não XY, né? Exatamente. Então, e a testosterona teria que estar normal, tá? Já estamos chegando à alternativa correta. Exatamente, tá? Bom, então, por exclusão, fica a insensibilidade androgênica. Essa é a melhor maneira de resolver essa questão. A insensibilidade androgênica, eu tô falando de um paciente que ele teria inicialmente um cariótipo 46XY. Fecha. Ok. Poderia ter um FSH normal, porque o homem, o cariótipo 46XY, também produz o FSH como estimulador da gônada. Então, o FSH está normal e os níveis de testosterona são compatíveis com o de um cariótipo XY, de um homem. Fecha. Por que ela tem caracteres sexuais de mulher? Apesar dos pelos pubianos serem escassos. Observem bem isso. Por quê? Porque a gente sabe que o hormônio masculino, ele se transforma, principalmente perifericamente, em hormônio feminino, por uma enzima que a gente chama de aromatase. E por que esse indivíduo aqui, essa menina, que ela está sendo criada como menina, por que ela tem mama? Porque então, esse hormônio, a testosterona, se transformou em hormônio feminino. Mas por que ela não tem o corpo de um homem? Exatamente porque os receptores das células são insensíveis à testosterona. Então, o que aconteceu? Ela já na vida intraútero não desenvolveu a gônada masculina o suficiente, né? Não tem o fator antimileriano, né? Ela não tem aquele fator antimileriano adequado para não formar os ductos milerianos, né? E então ela começou a ter testosterona periférica se transformando em estrogênio. E aí ela desenvolveu mama, porque eu tenho estrogênio. E ela tem poucos pelos pubianos, típico de uma mulher, tá? Porque para ter aquele pelo grosso em grande quantidade, eu teria que ser por estímulo de testosterona. E ela não tem. Então, ela tem, assim, uma leve testosterona ou quase nada, que é o caso dela, ela tem pelos esparsos. Então, é insensibilidade androgênica, que a gente chama de síndrome de Morris. Mas aqui, o mais importante é saber a fisiopatologia e não o nome da síndrome. Sabendo a fisiopatologia, já é um grande, um passo a mais para vocês acertarem a questão. E o estágio de Tanner dela, eles não colocaram no enunciado, né? Mas um M2, né? P2, né? Exatamente. A gente imagina que o estadiamento de Tanner seja um M2, P2, porque eles disseram que está de acordo, né? Ou seja, ela tem caracteres sexuais secundários. Então, ela é uma garota que parece mesmo uma menina, né? Uma mulher, porque esse fenótipo dela, mas o cariótipo é XY. Nunca menstruou. Mas ela tem, se ela está grávida, ok. Tem que eliminar a primeira hipótese. Se a prolactina dela tá alta, dosar a prolactina, e se o TSH dela tá normal ou alterado. Descartar disfunção de tireoide. Sim. Descartei essas 3 situações e eu vou passar para o fluxograma. Vamos mostrar o fluxograma para dar uma resumida nesse assunto, que eu acho que fica bem mais fácil. Então, essa é uma paciente que ela não tem hormônio do tireoide alterado, não tem prolactina alterada e não está grávida. Então, vamos lá. O que eu vou ver? Eu vou fazer o exame físico dessa paciente para ver os caracteres sexuais secundários e vou ver se o ímen está pérvio. Vou fazer o exame físico, ver se a genitália dela é feminina, ver os pelos. Então, caracteres sexuais secundários. Essa é a primeira coisa. E se eu ficar em dúvida ainda
se eu tenho lembra que eu falei desse caso aqui? Se eu tenho alguma dúvida, se a genitália interna, se ela tem canal vaginal, se o ímen é perfurado ou não, eu posso fazer um ultrassom pélvico ou transvaginal, dependendo se essa menina já tem relação sexual ou não. Então, o exame físico, ele vai me mostrar se ela tem caracteres sexuais secundários ou não. E o ultrassom pélvico vai me mostrar se ela tem útero ou não. Em alguns casos, se eu ficar em dúvida, a gente pode pedir uma ressonância também, tá? Pra ver se ela tem útero ou não. Então, Começa com caracteres sexuais secundários, que é o nosso caso. Exatamente. Então, essa menina aí, ela tem os caracteres sexuais secundários. Eu já vi no exame físico, tá? Fui lá, fiz um ultrassom pélvico, tá? E essa menina não tinha útero. Se ela não tinha útero, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cariótipo. Se o cariótipo for XY, vamos ver o nosso caso primeiro. Então, eu estou diante de uma menina com caracteres sexuais secundários de mulher e com cariótipo XY. Masculino. Então, o que eu vou pensar? Numa insensibilidade androgênica. Ela produz testosterona, mas as células não respondem a testosterona. Então, essa testosterona que está sobrando aí vai se transformar em estrogênio. Por que a gente botou ali no finalzinho? Esse é um plus, tá? Que não tem aqui na questão. Botamos gonadectomia pós-puberdade. Porque essa menina pode ter ou não uma gônada primitiva. Essa menina com cariótipo perdida em algum lugar do corpinho dela, né? Que é um testículo que devia ter se desenvolvido, e eu preciso tirar ele. Exatamente, porque ele pode malignizar. Tá? Agora, vamos dizer que esse indivíduo, ele então, tem caracteres sexuais secundários, vamos para o outro lado. E fizemos ultrassom e ela tem útero. Se ela tem útero, então ela tem caracteres sexuais secundários e ela tem útero, tá? Então, aí eu vou todo para aquela rotina amenorreia secundária. Vamos pensar que essa menina, então, fez o exame físico e ela não tem nada de caractere sexual secundário. Não tem mama, não tem pelo. Exatamente. Não tem caracteres sexuais secundários. E aí eu fiz um ultrassom pélvico e ela tem um útero, tá? Mesmo que esse útero pode ser até infantil, tem útero. Se ela tem útero, eu vou dosar o FSH. O FSH, o que o FSH vai me dizer? Se esse FSH ele tiver alto, significa que hipotálamo e hipófise estão funcionando. Significa que eles estão produzindo as gonadotrofinas. Então, se o FSH está alto, eu vou pensar numa causa gonadal, ok? Se o FSH estiver baixo, aí eu vou pensar que hipófise ou hipotálamo não estão funcionando, ok? Então, se hipófise e hipotálamo não estão funcionando com FSH baixo, eu já sei que a causa é central. Aí, causa central, aí eu tenho várias. Se vocês conseguirem vir até aqui, já está ótimo. Já está bom. Vamos pedir ressonância de crânio e procurar alguma coisa dentro do sistema nervoso central. Exatamente. Aí vamos diferenciar entre hipotálamo e hipófise, mas eu já sei que é sistema nervoso central. Eu vou aqui, se eu vier até aqui, a gente acerta a maioria das questões, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos supor que ela tem útero, o FSH está alto, então a causa é na gônada. Então, essa menina não tem caracteres sexuais secundários, hipotálamo e hipófise estão funcionando, mas a gônada não está funcionando. E por isso que ela não produz hormônio, que ela não tem caracteres sexuais secundários. Aí eu tenho que fazer um cariótipo. Qual é a causa mais comum de uma menina, então, com problema na gônada, tá sem caracteres sexuais secundários? Síndrome de Turner. Então, é o cariótipo X0. Então, síndrome de Turner vai ter baixa estatura. Muito baixa, uma menina que não chega a 1,40 m, se não for ela tratada. parou na infância. Você olha... Parece uma menininha pequena, né? Exatamente, até com um fenótipo um pouco andrógeno. Porque não tem caracteres sexuais secundários, né? Então, aquele corpo de criança, né? Geralmente, ela vai ter um útero infantilizado, é um útero primitivo, que a gente diz. E a gônada dela, ela é uma gônada primitiva, é uma digenesia gonadal. Então, quando essa gônada não se desenvolve, tá? Porque ela tem um problema de cariótipo, genótipo, tá? Certo? E se esse cariótipo for normal, o que está acontecendo? Aí eu vou ter um problema na gônada, tá? Ou seja, pode ser uma gônada não responsiva, tá? Essa é o que é o mais comum. É uma gônada que os receptores não respondem a FSH.
tá? Então ela não responde ao FSH. É como se o ovário não reconhece, né? Não tem receptores para reconhecer o estímulo do hormônio folículo estimulante e ele não funciona. Não né? funciona, tá? Aí eu vou ter uma anovulação, ela não vai ovular e não vai produzir estrogênio, tá bom? Aí, nessas duas situações, o tratamento, porque tanto na síndrome de Turner como na insuficiência ovariana, o ovário não está funcionando. Precisa dar hormônio. Vou ter que usar hormônio, senão ela vai ter osteoporose, não vai desenvolver, então não vai desenvolver caracteres sexuais secundários, a estatura vai ficar de uma criança. Então, para ela ter um desenvolvimento normal e chegar à fase adulta, fisicamente, ela vai precisar de terapia hormonal. Vamos dizer que essa menina, então, não tem caracteres, ela não tem útero. E o cariótipo dela é XY. E ela não tem útero, tá? Se ela é XY e ela não tem útero, tá? Ela pode ter também, o que pode ser? Uma insuficiência, uma hiperplasia adrenal. Então, isso também pode acontecer, tá? Se ela tiver uma hiperplasia adrenal, ela ela vai ter uma forma tardia, né? Exatamente. Então, ela não vai ter a gônada, né? Ela vai ter testosterona, só que não vai estar deficiente a testosterona dela, porque ela vai ter uma hiperplasia, uma deficiência ali da produção de testosterona pela adrenal, né? Ela vai ser andrógena. Ela não a vai deficiência da 17-alfa-hidroxilase ou da 5-alfa-redutase, as enzimas que são responsáveis nessa formação do hormônio. Né? Ela vai ter um fenótipo um pouco andrógeno, nem de menino e nem de menina, tá? Então vai ficar aquela situação dúbia, mas também não vai desenvolver a genitália externa, porque ela não vai ter a produção de testosterona. Amenorreia primária na questão de hoje, tema complexo, né, Miriam? É um tema complexo. Nunca menstruou, primeira coisa a ver, exame físico, estadiamento de Turner, tem caractere, não tem caractere. Segundo, vou ver como é que é por dentro, ultrassom pélvico, vejo se tem útero ou não tem útero, e depois eu vou dosar, né? Doso FSH, doso a parte hormonal e, se necessário, peço cariótipo. É isso? É isso. E vamos dizer que é bastante comum a gente ver na prática a amenorreia secundária. Na vida prática da gente, a amenorreia primária é uma das coisas mais raras, né, Sim, Minha? é mais raro. Acho que isso é um ponto que a gente tem que deixar bem claro, né? Exatamente, com certeza. E o Enamed é isso, ele não quer decoreba, quer que você tenha lógica e a gente quer que você comente as suas dúvidas. A gente sabe que o tema é complexo, mas a gente trouxe a questão do Enamed e o objetivo deles é fazer com que a gente aprenda de verdade, né? Que você seja um médico de excelência, esse é o nosso objetivo. Compartilhe o podcast Cai na Prova e seja um top 10 para residência médica.